Leitura do livro O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Capítulo 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas, ou 1/3 de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia. Dormimos para dar descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal-entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, pulmões, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor, unhas e cabelos continuam a crescer. A idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos, porque, nesse caso, não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Subtítulo: Por que dormimos? O Dr. John Bigelow, um dos primeiros cientistas que realizaram um estudo profundo do sono, demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais, conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou a uma conclusão. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Subtítulo: Prece, uma forma de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos e discórdias, e precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente, pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida. Você poderá superar todas as dificuldades e reconhecer seus problemas diários. Essa abstração regular da prova dos sentidos e do ruído e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. Subtítulo: Efeitos surpreendentes da privação do sono. A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes e deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem passar com menos sono estão enganando a si mesmos. Pesquisadores médicos que estudaram o processo do sono e sua privação observam que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Subtítulo: Precisamos de mais sono. Uma das maneiras de descobrir por que necessitamos de sono é examinar o que acontece quando dele somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos chamado Randy Gardner decidiu que seria mencionado no Guinness Book. Manteve-se acordado durante 264 horas, 11 dias completos. Exames posteriores demonstravam que ele não sofreu danos permanentes. Contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada, sofreu lapsos de memória, nas últimas horas começou a ter alucinações. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos,
mas pode sofrer também efeitos graves. De acordo com a National Road Traffic Safety Administration, Departamento Nacional de Segurança do Tráfego das Estradas, nada menos de 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. Um motorista em cada 5, no mínimo, já cochilou ocasionalmente ao volante. Como resultado, motoristas correm de 5 a 10 vezes mais risco de ter um acidente à noite do que durante o dia. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos do experimento começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapsos ou microsonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 por hora. Quando ocorrem exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duraram apenas uma fração de segundo, aumentando o número de horas de falta de sono. Porém, os lapsos ocorriam mais vezes e duram mais, chegando a 2 ou 3 segundos, mesmo que os voluntários estivessem pilotando um avião em meio a uma tempestade. Nem assim poderiam resistir a esses microsonos, desses segundos de valor inestimável. Subtítulo: O sono traz conselhos. Sandra F., uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me que lhe ofereceram um emprego em Nova York, ganhando 2 vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir se deveria aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou com as seguintes palavras: A inteligência criativa de minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada, que será a melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. Repetiu essa prece simples como se fosse uma canção de ninar, enquanto mergulhava no sono. Pela manhã teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. Recusou-o. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e aconselhou-a neste sentido. Subtítulo: Salvo de um desastre certo. A sabedoria da mente subconsciente pode nos instruir, proteger se orarmos por ação correta antes de dormir. Há muitos anos ofereceram-me um bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira pedindo orientação e decisão certa. A inteligência infinita existente em mim sabe todas as coisas. A decisão certa me será revelada, dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Repeti muitas vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar antes de adormecer. Na mesma noite tive um sonho no qual um amigo me apareceu. Ele me mostrou um jornal e disse: Leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra. E tudo isso aconteceu não muito tempo depois no país para o qual eu fora convidado. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe de tudo, fala-lhe frequentemente em uma voz que a mente consciente aceita imediatamente. No sonho que contei e que sem dúvidas me salvou de uma situação de grande perigo, o subconsciente projetou seu aviso sob o disfarce de uma pessoa em quem eu confiava e que respeitava. Para alguns, o aviso pode vir sob a forma da mãe, que lhe aparece em sonho. Ela lhes diz para não ir a tal ou qual lugar e dá a razão do aviso. Às vezes, o subconsciente avisa-nos durante as horas de vigília, pensamentos que ouvimos, uma voz que lembra a de nossa mãe,
ou alguma pessoa amada. Paramos e nos viramos procurando-a. Mais tarde, descobrimos que, se tivéssemos prosseguido no caminho que víamos percorrendo, poderíamos ter sido atingidos na cabeça pela queda de um objeto.